queridos, dears, darlings, friends, vamos continuar a explorar o mundo da ESAF, mas antes, aqui no Olá, nós também exploramos a cultura. Eu pesquisei para vocês rapidamente o que é o Shadow Cabinet, para que nós entendamos melhor como é o regime governamental na Grã-Bretanha, darlings. So let's read with me, dears. Shadow Cabinet. The Shadow Cabinet is a senior group of opposition spokespeople in the Westminster system of government, who together under the leadership of the leader of the opposition form an alternative cabinet to the governments, whose members shadow or mark each individual member of the government. Members of a shadow cabinet are often, but not always, appointed to a cabinet post if and when their party gets into government. It is the shadow cabinet's responsibility to pass criticism on the current government and its respective legislation, as well as offering alternative policies, dears. Traduzindo, queridos, traduzir para vocês, o gabinete da oposição, o gabinete que faz sombra, shadow é sombra, que segue, que acompanha o partido vigente, os membros do partido vigente ali no sistema governamental da Grã-Bretanha. Então, esse gabinete da oposição, digamos assim, é um grupo sênior de porta-vozes, spokespeople, da oposição do sistema Westminster, do governo, que juntos, sob a liderança do líder da oposição, formam um gabinete alternativo ao do governo, cujos membros seguem, acompanham de pertinho, olham tudo, ou marcam cada membro individual do governo. Membros de um gabinete de oposição são geralmente, mas nem sempre, nomeados para um cargo do gabinete, se e quando o seu partido fica no governo. É da responsabilidade do gabinete de oposição do Shadow Cabinet criticar o governo atual e sua respectiva legislação, bem como oferecer políticas alternativas. É por isso que o George Osborne estava lá opinando, ok, sobre a income tax, sobre a flat income tax, etc. Muito bem, Darles, é o nosso Wikipedia. Continuemos, o que mais que nos aguarda agora? Um pouquinho de vocabulary, dias. Ótimo, vocabulary é uma beleza. Arouse é o verbo, lembram? It arouses, despertar, estimular, animar. Chancellor of the Exchequer da Inglaterra, ministro da Economia, Fazenda e Planejamento. Um exemplo: Madam President, I would like to warmly welcome the Chancellor of the Exchequer's words. Senhora Presidente, gostaria de saudar calorosamente as palavras do senhor Ministro da Fazenda. Então, esta expressão, Chancellor of the Exchequers, significa Ministro da Fazenda, caso reapareça em alguma prova, ok, dears? Ela todinha. Ou então, Chancellor, como nós observamos. Shadow Chancellor é o líder da oposição, ou não necessariamente o líder, mas o membro que está em oposição ao ministro da Fazenda, que segue os seus passos, que acompanha, que opina também. Conservative, adjetivo do Partido Conservador, conservative, ou conservador, nosso cognato verdadeiro. Enterprise é empreendimento, empresa, firma, negócios. Enterprise aparece bastante nos textos. Float. Float pode ser sim flutuar, mas também pode ser propor um plano. Então, propor um plano, aqui no caso do nosso texto, float, is floating, tem exatamente esse sentido de propor. Income tax, imposto de renda, nunca mais ninguém vai esquecer o que é income tax. O que mais, Dias? Vamos lá. Penalize, coloquei só para vocês verem que tem também cognatos verdadeiros, penalizar, punir. O nosso verbo phase out, lembram de uma das questões? Phase out é reduzir progressivamente até terminar. Reduzir
progressivamente até fechar. Então, phase out é reduzir progressivamente algo até terminar, até fechar. Politician é político. Revenue é uma receita governamental proveniente dos impostos. Receitas, dears. Revenue, ganhos, renda, revenue. Receipt, também receita, recebimento. Percebemos que ora se usa receipt, ora se usa revenue. Essas palavras estão sempre por lá, pelos textos. Share, substantivo, ação de sociedade anônima, cota, parcela, parte, porção. Então, vocês vão ainda encontrar o share por aí, significação. Shareholder, acionista, dias. Shareholders, acionista. Sweeping, nosso adjetivo sweeping, radical, amplo, geral, total, integral, vasto, envolvente, sweeping, algo amplo. Treasury, que é igual a Treasury Department, é o Ministério da Fazenda, ok? Da Grã-Bretanha, dears. Treasury, Ministério da Fazenda. Ok? Olhem bem para essas words, dears. Vamos lá? Vamos ver mais vocábulos? Não, só esses mesmos, dears, ok? Está bom por enquanto. Vamos continuar o nosso passeio, vamos entrar na nossa questão 25, usando a nossa técnica especial. Vocês já usaram, já deram uma espiada nas questões, diz como é que elas são. São questões com enunciados sinalizados ou não? Vamos ver? Your answers to questions 25 to 27 must be based on the text below entitled Flight of the French. Será que os franceses estão voando, queridos? Flight of the French? Não se deixe impactar pelo título. Mas vamos ler a questão 25. The text refers to Francis. Aí você vê, Flight of the French to Francis. Aí nós percebemos assim, o texto se refere a alguma coisa da França. Percebemos até pelo jeitinho do texto que o texto vai falar sobre a França mesmo. Aí nós podemos pensar na hora da prova. Será que eu vou ter que ler o texto todo para identificar o que é que o texto fala sobre a França? Tudo indica que sim, não é, queridos? Porque nós vamos ver pelas opções que nós temos opções diferenciadas. E aí nós vamos ter que escolher uma que sintetiza o que é que se fala sobre a França. Mas vamos ver as opções. A. Historic decision to drop its wealth tax. Aí percebemos que será que o texto se refere a uma decisão histórica para drop, giros. Importância dos verbos. Poxa vida. To drop. Aí eu fico olhando para o to drop. O que é drop? O que é mesmo, dears? O que é wealth tax? Vocês lembram que é wealth? Riqueza. Tax, imposto para os ricos? Wealth tax? Então, é uma decisão histórica para drop, darlings, é eliminar, dears. To drop. Mas suponhamos que nós não soubéssemos. Primeiro leríamos todas as opções. B. Recent proposal to suppress the wealth tax. Uma proposta, proposal recente para suprimir este imposto da riqueza. C. Commitment to prevent the so-called capital flight. Commitment, compromisso para prevent, prevenir, evitar, the so-called, o chamado capital flight. Queridos, o voo do capital. Não combina muito. A palavra flight, nós lembramos muito de voo, mas flight também pode ser fuga, dears. A fuga do capital. O dinheiro está fugindo aí da França. Será que é isso? Ou a D? Current fiscal policy in relation to the rate. Será que é a policy? O que é, dears? Policy? Política fiscal current. Atual. Em relação aos ricos, será que é isso que é a França? Aí o texto se refere à França neste contexto? Ou é
controversial attempt to penalize its fiscal refugees. Uma tentativa controversa, polêmica, para penalizar refugees. Lembra? Refugiados, fugitivos fiscais. Alguém está fugindo aí neste texto, Dias? Vamos já ver quem é. Então, nós percebemos mesmo que temos que dar uma lida geral no texto, não é? Aí qual é a decisão que nós tomamos na hora da prova? Na hora da prova, nós traduzimos tudo isso muito rapidamente, como nós observamos, Dias. Marcamos as palavras-chave, traduzimos, mesmo que nós decidamos não fazer a questão nesse momento, mas mentalmente nós traduzimos a questão, já para termos uma ideia do que o texto trata. E aí nós damos uma olhadinha na outra questão. Quem sabe ela tem um enunciado mais sinalizado, que vai nos levar a um cantinho mais específico do texto. Vamos ver? Então, mas antes disso, eu gosto sempre de traduzir para vocês. Até porque esse momento que eu estou traduzindo aqui, nós não vamos resolver ainda a questão. Vamos deixá-la um pouquinho para depois. Mas vamos aprender o vocabulário. Acabo traduzindo 2 vezes agora e também por ocasião da nossa resolução. Mas suas respostas para as questões 25 a 27 devem basear-se no texto abaixo, intitulado A Fuga, Darlings, Flight, dos franceses. Os franceses resolveram fugir por quê? Nós vamos ver já já. O texto refere-se a ou ao da França. A. Decisão histórica para eliminar, drop, o seu imposto sobre a riqueza, o wealth tax, será? B. A recente proposta, proposal, de suprimir, anular, então, suppress, lembra? Suprimir, anular, o imposto sobre a riqueza, o wealth tax. O inglês ama essas palavrinhas compostas, adjetivos compostos, substantivos compostos, enfim, wealth tax. B, ok. C, compromisso, commitment, para prevenir, evitar, impedir, prevent. Então, prevent, prevenir, evitar, impedir. A assim chamada so-called. So-called é assim chamada, ok, Dales? Mais uma palavrinha composta. Fuga de capital. Capital está fugindo. Capital flight. D. A política, policy fiscal atual, current, em relação aos ricos, rich. E é tentativa, attempt, controversa, polêmica, controversial, para penalizar, punir, penalize seus refugiados fiscais. Então, queridos, temos aí a tradução. Resistam um pouquinho, vamos já voltar para ela, para essa question. Continuemos, Dias, vamos dar uma olhadinha na outra. Isso na hora da nossa prova é very fast, bem rapidinho aqui. No nosso passeio, vamos explorar todos os detalhes da ESAF. 26. The so-called fiscal refugees are the A. Darlings, fleeing taxpayers. B. Successful shareholders. Então, os chamados refugiados, fugitivos fiscais são o que, darlings? Fleeing taxpayers. B. Successful shareholders. O que é shareholders? Acionistas. Taxpayers, darlings. Fleeing taxpayers. O que é que vocês acham? Fleeing, verbo to flee. Fleeing taxpayers. Olhem o significado das palavras isoladamente. Tax, payer, pagadores de impostos. Contribuintes, dias, fugitivos. Successful shareholders, acionistas bem-sucedidos. C. Well-known tax attorneys. Quem lembra o que é attorneys? Attorneys é o mesmo que lawyer. O que é lawyer? O que é attorneys? Advogados fiscais bem conhecidos. The notorious smugglers, contrabandistas dias, notórios. E a top company executives. Que será? Executivos, os tops, os mais altos executivos da empresa, dias. Então, o que são esses fiscal refugees? Na hora da prova, possivelmente nós iremos escolher essa question para resolver primeiramente. Opçõezinhas menores, nos direciona para um assunto específico. Fiscal refugees. Procurem agora, diz, o fiscal refugees e me digam qual dessas opções é a correta. Ok? Volto já para nós explorarmos juntinhos o texto. Flight. Flight of the French.